Fala pessoal, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao L2Bcast, eu sou o Fernando Barreto. Este é o podcast que descomplica a inovação e te envolve na tecnologia. Estou aqui com meu amigo Leandro. Bem-vindos. Você tá bom de copy, hein? Caraca. E ele tá cheio da surpresinha. Vou parar de falar, sabe? Você vai ser o presidente agora das copy. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, graças Tá a bom. Deus. E você? Você tá bonitão? Muito obrigado. Eu me inspirei nessa Sharp que você tá usando. Você gostou? É demais. Aí o pessoal falou, pô, esse cara tá no sul. Eu falei, não, eu tô em Goiânia, mas a produção coloca o ar aqui nos 18, aí tá meio que nevando. Aí você não precisa estranhar, não, mas a gente tá gravando de Goiânia, tá? Lá fora tá 38 graus, no mínimo. E aqui tá 15. Tá 15. Ô, tá preparado? Cara, eu tô. Hoje, A cabeça tá fervendo. hoje, Tá fervendo. prepara. Nós vamos ter uma aula de tecnologia e inovação. Eu tô Sabe até quem com é? medo. Cara, conheci há pouco tempo. Poderosa. Poderosíssima. Você sabe que tem, eu não sei se é mito, vou perguntar isso pra ela. As ruivas têm uma energia e um poder diferente. Sabia disso? Não sabia. Nem eu, mas ela vai confirmar se é ou não. Ó, vamos entrevistar a Lori, a Loriane Lani Casimiro. A Lori, né, que ela gosta de ser chamada assim. Ela é blogueira, influenciadora, líder. Olha a frase que legal dela. Descomplico a inovação e tecnologia. Diretora de tecnologia da SEG Empresarial. Ela é fundadora do Podsprint e Iris.ia. Ela tem um podcast poderoso que eu já vi vários episódios. Go InovaCast. Embaixadora da imatec.io. E mais, porque não dá pra falar aqui tudo. Aí ela vai ter que me ajudar a completar o currículo dela, mas é pra ela falar. Ela é líder de pessoas, ela influencia pessoas que são ou não da equipe dela. E aí, uma satisfação, Lori, te receber aqui, obrigado. Ela nem hesitou, a gente fez o convite, ela voou, que dia que é? Bem-vinda. Seja bem-vinda, Lori. É um prazer estar aqui. Querem que eu fale da Quero. mini bio agora? Vai, pode falar. Perfeito. Bom, eu falo que a mini bio do Instagram devia ser um pouquinho maior, né? No mínimo uns 500 caracteres. Mas, bom, fora essas partes que vocês falaram, eu sou sócia, founder de um hub de inovação, a Celerion. Founder também em 3 startups, a Iris, Podsprint e a Máximo. E agora tá vindo a 4ª, que é a Isatec, que é para ser a primeira corretora IA do mercado imobiliário. Então foram todos projetos. Eu sou designer de produto. Então, por isso que nasce muito produtos, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que olha um problema e já fala, cara, é muito fácil resolver isso. E como eu tenho 2 desenvolvedores, eu só chego nele e falo, é possível resolver dessa forma? Então, eles vão muito nas minhas ideias, já analisam ali muito rápido, falam, é possível? Eu falei, então tá, beleza, vamos criar uma startup. E a partir disso nasce. Sou líder de algumas comunidades de inovação, comunidade Startup Go, Mulheres Go e Open Innovation também, que é uma comunidade nível nacional. Sou founder do Go InovaCast, que é um podcast de inovação e tecnologia aqui do nosso estado, que tem apenas 1 ano e alguns meses. E que com 3 meses de criação já estava sendo considerado o maior podcast de inovação e tecnologia do Centro-Oeste. Parabéns. Um sucesso danado, obrigada. Sou mãe também, é tempo integral, é a única coisa que eu não consigo ali... Olha só. Que não consigo ter uma princesa de 6 anos, que inclusive também faz empreendedorismo, estuda empreendedorismo, Cara, programação, filho de peixe, robótica. Peixinho né? E agora decidiu entrar para fazer ginástica olímpica. Uau. Porque eu faço jiu-jitsu, né? Sou atleta também. Então, se inspirou ali, tentei puxar pro jiu-jitsu, ela não gostou. E foi pra isso. Então, essa é a minha mini bio. Nossa. Ô, Lori, que hora que você dorme? Eu não acho que ela não dorme. A gente falou de sono no outro episódio. Até dormindo eu sou produtiva. Essa é a questão. Olha, tem até uma música, é aí que mora o perigo. Depois a gente fala sobre isso, talvez em off. Cuidado. Beleza. Por que eu falo que até dormindo eu sou produtiva? Porque é o meu momento de estimular a minha criatividade, dando descanso pra minha mente. Então, eu tô sendo produtiva também. Aí sim, Aí gostei. Agora sim, você sabe das coisas. Deixa eu só te Mas falar. há uns 2 meses atrás eu não sabia, não. Foi algumas coisas que você falou pra mim que me fez mudar. Ô, Lori, Que massa. só pra gente dar uma nivelada aqui no nosso público, se bem que eu acho que, não sei se precisa ou não, mas vamos, né, nivelar.
há alguns anos, eu fiz um MBA em gestão de pessoas. Perfeito. E tinha um módulo de tecnologia e inovação. E tinha um trabalho que a gente tinha que apresentar uma startup. Perfeito. Cara, naquela época, sabe o que eu entendia de startup? Não, vai ter uma indústria ali, a gente vai fazer o startup dela em tal data, que era o início. Dar o início, né? Então, você tem que contratar as pessoas, treinar as pessoas, Sim, beleza. sim. No mercado de tecnologia não é isso. Então, assim, Não. só bem assim, faz uma definição. O que é startup, para a turma Beleza. entender? Perfeito. Bom, a primeira desmistificação que eu gostaria de fazer é que startup é uma empresa. Inclusive, gostei do dedinho. Ó. Só que fazendo um comentário, tem uma pessoa ali que fica nos bastidores que é um tremendo líder nato, né? Mas vamos lá. A startup é uma empresa como qualquer outra. E eu posso conversar olhando para vocês? É porque Pode. eu tenho TDAH e se eu olhar pra Claro. lá, Claro. eu vou me perder. Então, Você quer que eu tire o Wolverine daqui? não, Wolverine tá legal. Startup é uma empresa, assim como qualquer outra. A diferença é na estruturação dela. Geralmente, ela não nasce com o CNPJ, que nem as outras empresas, que geralmente as pessoas falam, vou criar uma empresa, primeira coisa, criar um CNPJ, um planejamento de marketing, um plano business e tudo mais. Eu não sabia. A Também startup não. A startup nasce com um problema. Eu identifico um problema, eu penso na solução, eu vou validar se essa solução é viável, se o Faz mercado um quer. MVP. O Tô MVP vem sabendo, hein? depois, calma. Porque se você criar o MVP ali, você não sabe o que o público quer. Como que você vai criar o mínimo produto viável de algo que está na sua cabeça e às vezes não é o que o público quer? Perfeito. Então você primeiro valida. Você valida como? Você começa a conversar com os potenciais pessoas que são público-alvo, de tipo, você tem esse problema? Aí a pessoa fala, tem, como você resolve atualmente? A pessoa mesmo já vai falar qual é o tipo de solução ideal. E a partir Perfeito. disso, o que você faz? Você pega, enxuta o que seria a solução para você conseguir entregar no tempo mais rápido possível, porque você economiza custo de desenvolvimento. Geralmente, startups estão vinculadas com a base tecnológica, mas não é uma regra. Existem startups que não têm nenhum pingo de tecnologia, mas elas são extremamente escaláveis, elas são inovadoras porque elas disruptaram o mercado, elas produzem de uma forma mais acelerada do que outras formas tradicional. E a partir disso, com o problema validado, validei o problema, eu sei qual é a solução ainda na minha cabeça, num pedaço de papel ou num protótipo, aí sim eu vou pro MVP. Aí o MVP é onde eu materializo aquilo num produto bem enxuto. Eu não quero telas bonitas, eu quero realmente que resolva o problema do meu Solução usuário. de problemas. Eu resolvi. Aí fiz o MVP, o que eu vou fazer? Eu primeiro vou tentar fazer um MVP que eu consiga gerar venda. Esse é o objetivo. Se conseguir fazer isso, cara, O motor não roda. a startup vai ser um sucesso. Perfeito. Vai ser um sucesso. Você conseguir gerar vendas com esse mínimo produto viável. Então, fui lá, apliquei, deu resultado, consegui gerar pequenas vendas. Qual que é o próximo passo? Melhorar o produto. Como que eu melhoro? Tendo feedback constante com o cliente. Então, o cliente vai me falar para mim como seria o produto ideal para ele. Então, é muito importante nesse primeiro passo da startup de você ter um contato muito próximo. Como você quase não tem cliente, por que não trazer o cliente para dentro? Então, você vai melhorando. Só depois que você tem um produto, que você sai do MVP e você tem um produto, que você vai pensar em CNPJ, em parte jurídica, emissão de nota fiscal e tudo mais. Mas nesse processo, eu sempre recomendo, tá nessa etapa, vai para uma aceleradora de startup. Procura, tem vários projetos Sim. gratuitos, tem Inovativa, que é um projeto que tem base governamental, 100% gratuita. Entra na aceleradora porque eles vão ajudar a fazer toda a estruturação de uma startup. Por quê? Os contratos mais difíceis são os de startup. Para você fazer, por exemplo, um MOU, que é o primeiro contrato que eu recomendo. Não tem CNPJ? Não tem problema. Faz um MOU, que é um memorando de entendimento entre as partes. É basicamente você colocar quem são os sócios, quais são as funções de cada sócio, a porcentagem de cada um deles e quais são as condições de tipo, se não entregar, você não tem sociedade, eu não vou te pagar também, porque tipo, cara, você tá assumindo perfeito. risco. Perfeito. Se você não coloca isso no contrato, chega lá no momento que a gente vai transformar isso no CNPJ, e aí, qual que é a sua porcentagem? O que você é responsável? Você não agregou nada até agora, e agora que o projeto tá feito, eu vou te dar uma porcentagem, não faz sentido. Então, o contrato garante isso. Então, tem alguns contratozinhos que é interessante fazer de início. Tem modelos no Google, se você pedir o ChatGPT, ele vai fazer para você. Mas nessa parte do CNPJ dentro da aceleradora, ela vai ajudar a fazer os contratos que são mais complexos. Perfeito. Que possivelmente pessoas sem conhecimento jurídico de startup, porque até com conhecimento jurídico que não é de startup, não vai conseguir fazer. E eu falo isso porque eu já conversei com muitas pessoas. Aí sim eles vão ajudar, além de criar todo o planejamento financeiro, porque uma startup, o cálculo de mercado é diferente. Por exemplo, enquanto a empresa geralmente tem um cálculo ali básico de o faturamento dela, a startup é o faturamento dela vezes o tipo de nicho que ela tá. Por exemplo, geralmente vai de 6 a 9, né?
vezes a projeção de faturamento de 1 ano a 5 anos. Então, faz esse cálculo e define ali qual é o valuation. E é um cálculo extremamente complexo. Então, por isso que eu recomendo, chegou nessa parte, vai para uma aceleradora. A aceleradora pega na mãozinha e faz todo como se diz, a base ali que precisa ser estruturada para ela realmente ser consolidada como empresa. Goiânia a gente tem? Aceleradoras, a gente tem o Hub Goiás e agora vai ter o Hub Goiás, não, o Hub Cerrado tem aceleradora. Foi lá. Inclusive, recomendo demais. O Hub Cerrado tem várias iniciativas bacanas. E o Hub Goiás agora, que é do estado, eles estão trazendo uma aceleradora que é a da Inovativa também, que é nível nacional, para atender as startups daqui. Então, Pronto. inclusive, tá com o edital aberto. Deu uma aula. Nossa. Cara, não imaginava mesmo. Então, de a verdade. gente ia cobrar esse episódio, mas talvez a gente vai até monetizar, gente. Porque, meu Deus, adorei. Detalhe, eu faço gestão de startup, faculdade. Tá vendo? Ô, Leandro e Lore, né? Mas principalmente o Leandro aqui, porque nos pegou aqui pelo calcanhar de Aquiles, né? Porque eu venho de uma cultura, hoje, na ocasião, atuando como empreendedor, né? Nós viemos de uma cultura onde você tinha que começar um contador, CNPJ. CNPJ, vai. Aí já começa a ter ali as tributações, aquela coisa toda. E aí eu enxergava a startup, sim, um pouco do que você falou eu já imaginava, mas bem pouquinho, muita coisa não. Olha só que legal. Então tem muita gente aí com muita ideia bacana que se tivesse informação, pode dar um salto diferente na vida. Total. Tem algumas pessoas que falam isso, né? Que você comentou. O digital, a internet, não é nem que é um dos poucos. Acho que é o único lugar que você pode começar alguma coisa com zero investimento. Claro, se você tiver um celular já, um celular que tem uma câmera e acesso à internet, né? Não é zero investimento, mas ali, o que você já tem hoje, Sim. você já pode começar ali, né? Perfeito. Temos até um caso do humorista Whindersson Nunes, que começou com um celular. Assim, Referência. tudo bem, ele é uma startup do humor. Podemos dizer assim, talvez, não sei. Tem uma frase que eu gosto muito, que é bem assim, eu sou CEO da minha própria vida. É porque você é um negócio. Sim. Você gera faturamento. Então, assim, mesmo que ele é humorista, ele é uma empresa. Ele é uma empresa. É uma empresa. Ele é uma empresa. Tem que fazer a produção, tem que Total. escrever. O tempo dele custa dinheiro. Se ele não tiver um planejamento de, como se diz, um custo ali de hora dele, ele não pode gastar tempo dele com qualquer coisa. Porque ele tá, no momento, o tempo dele é o que produz dinheiro, né? Então, Exato. tem que ter todo um planejamento. Você teve uma reportagem, tô tentando lembrar, gente, qual foi. Agora eu não lembro qual foi o jornal, que se eu falar que talvez não. Mas eles fazendo algumas entrevistas com algumas pessoas que falaram da China, né? Pô, por que a China, nossa, é o país que mais tem startup no mundo? Então, mas aí você falou uma coisa que você já explicou. Não é que a questão de ter mais startups é porque lá tem um número maior de pessoas e as startups nascem para resolver um problema. Sim. E aí você vai resolver um problema do quê? E aí vai gerando várias. Uma vai dar certo para a China e para o resto do mundo. Então, o motivo é esse, né? Para resolver problemas. Sim. Então, se é um país mais populoso, tem vários problemas, vai surgir mais startup, né? E como faz sentido, né? Hoje eu faço agora depois que você deu essa aula pra gente aqui, eu faço uma leitura, na verdade uma releitura das startups que eu tive o prazer de conhecer. E realmente os caras nasceram com a ideia de sanar. Você tem 30 problemas, mas aquele ali é meu. Aquele ali eu vou desenvolver o produto pra cuidar. Total. Entendeu? Eu falei, agora faz. Mas eu vou te falar, se fosse falar em porcentagem, eu diria pra você que menos de 30% consegue ter essa maturidade de realmente querer resolver o problema. Porque a grande maioria, eles entram com uma solução. Eles criam uma solução do que seria para aquele problema. Certo. E eles se apegam tanto àquela solução que toda vez que eles vão escutar um feedback de um usuário falando que aquilo não seria a solução, eles consideram que aquele usuário não é o ideal, público-alvo público-alvo. do produto. E aí eles ficam tentando até o momento que ou eles desistem da ideia, o que é burrice total, porque você poderia adaptar ela, ou eles falam, eu vou investir para fazer ela acontecer. E aí é um tiro no pé. É um tiro no pé muito, porque desenvolver tecnologia é muito mais caro do que você desenvolver, às vezes, produtos tradicionais. É muito caro. As pessoas pensam, é muito simplesinho, é só ir lá arrumar desenvolvedor. Não é assim.
Tecnologia, você não para, você não finaliza o produto, você entrega e tá pronto. Não, é melhoria contínua. Melhoria contínua. Você entregou ali, cara, vai surgir um bug. A internet, ela vai mudar tanta coisa com a integração que você tem, que você vai precisar constantemente estar melhorando. Então, é um custo muito alto para você se apegar a ideias. Por isso que a gente sempre fala uma frase lá no ecossistema que é: se apegue ao problema, se apaixone pelo problema. Você tem que gostar de resolver, de dar uma solução para as pessoas e não de eu gosto daquela ideia. Que fantástico. Ô, Loriane, eu olho para você e eu tenho aqui uma memória do início da minha carreira. Você, mulher, hoje líder de grandes movimentos voltados para tecnologia. Mas se a gente for olhar no cenário de 10, 15 anos atrás, uma mulher com seu posicionamento era algo difícil de se encontrar. Mas ainda é. Ainda é, né? Ainda é. Você passou por essa fase de preconceito, ainda sofre preconceito por isso, por ser mulher, por ser mãe, Isso, enfim. a gente estava no nosso congresso lá, né? A gente participou de um dos maiores congressos de recursos humanos da América Latina. Um dos temas principais, em várias palestras, né? Sim. Tinha mais de 67 palestras, palestra magna, diversidade, inclusão, né? E a turma do mundo falando sobre isso. E aqui ainda é pesado, né, no Brasil. Total. Os números estão aí para dizer, né, que isso ainda é um fato, é uma realidade, mas o bom é que a gente já tem vários movimentos de iniciativas liderados por mulheres para mudar essa realidade. Mas, assim, falando agora, se eu passei por isso, bem pouco, assim, não me afetou, porque eu sempre tive preparada para a guerra. O meu avô, ele era militar, então, assim, fui treinada ali desde pequenininha, não, assim... Eu falo que até na hora de bater não tinha diferença entre eu e meus primos, nunca teve diferença nenhuma, então eu agradeço muito por essa base extremamente tradicional, raiz, não tinha diferenciação. O meu avô, ele sempre me estimulou muito a fazer o que eu queria, claro, sempre seguindo as leis, as regras e tudo mais. Quando eu comecei a trabalhar com 18 anos e toda a minha jornada eu falo que foi muito fluida, mas eu sempre tive muita atitude. De tipo, eu não tinha problema de estar trabalhando num cargo bom e pegar a vassoura e varrer ali, Perfeito. se tava sujo e tudo. Sempre fui muito, assim, dinâmica. Assim, falando de trabalhos, assim, que eu considero que marcaram a minha vida, eu trabalhei, com 19 anos, eu entrei na política. Como pesquisadora. Um mês depois eu comecei como assistente administrativa, 15 dias depois eu fazia tudo, mais ou menos uns 2 meses depois eu viajei o Triângulo Mineiro inteiro, vendendo pesquisa eleitoral. Por quê? Eu conversava muito com os políticos, então eu era a recepcionista lá sentadinha, né? Aí ele chegava e eu começava a bater papo, não entendia nada de política, mas eu sabia desenrolar a conversa muito bem. Então, nesse processo vai e vem, eu acabei, tipo, meio que vendendo pesquisa ali, na portaria mesmo. E aí, nesse processo, eu percebi o quê? Que realmente existia muito machismo na política. Sim. Isso é muito grande. Só que eu sempre olhei, tipo, cara, foda-se, eu tô aqui pra fazer o que eu vim pra fazer, eu não tô nem aí. Se precisar de eu passar por algumas portas fechadas, eu meto o pé e abro, ou procuro outra. Então, assim, pra mim nunca foi problema, nunca sofri com nada disso. Legal. Pra mim, assim, eu vejo um problema, me dá ainda mais vontade de fazer acontecer. Então, cada porta fechada, eu olho e falo, essa porta aqui daqui a pouco vai pra voltar. É assim. Sensacional. Então, assim, várias amigas minhas sofreram. Só que o que eu percebo que isso vai muito do perfil da mulher. Se a mulher ela tem mais atitude, ela é uma resolvedora de problema, ela não vai parar pra sofrer com isso. É uma coisa tão pequena, um machismo que acontece ali, cara, tem 1 milhão de oportunidades pra você lidar. Você vai sofrer com aquilo. Eu falo que o meu sofrimento, ele dura 15 minutos. Ele vai de 0 a 100, mas se todo mundo me deixar de boa, né? Eu sou aquela pessoa que para de sofrer sozinha, não gosto de contato visual, não gosto de conversar. Eu volto e, tipo, deleto, aquilo é deletado da minha mente. Eu nem lembro mais daquilo. Então, as mulheres, elas têm que encarar esse perfil de liderança, começando por elas mesmas. De tipo, isso é machismo? Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou sofrer com isso e deixar a minha semana sendo uma semana improdutiva? Ou eu vou ignorar isso e olhar para as coisas boas? Então, começando com esse perfil, a gente começa a mudar esse cenário. Por quê? O que eu percebo? Por exemplo, eu sou líder de equipe, em vários cenários. Se eu fosse sofrer com cada um dos machos, possivelmente eu não estaria nessa posição. Mas como eu sou hiper focada nas coisas que eu quero, eu sou sempre extremamente produtiva.
E aí eu consigo chegar em cargos mais altos. E é isso. Nossa, tem na psicologia, e aí você já deu uma aula também, né? Primeiro que é algo que eu e o Fernando a gente faz nos treinamentos, nos cursos, nas palestras que a gente fala sobre liderança, que é justamente autoconhecimento. Então é o que você falou, lidera você mesmo primeiro, e aí depois você vai liderar os outros, liderar o movimento. Mas quando você fala dessa questão do impacto de algum problema, que você deu o nome, nós temos um processo que se chama QA. Foi uma metodologia de 2 psicólogos. QA, que interessante. Tecnologia QA é uma pessoa que testa a tecnologia para identificar se está igual ao produto desenhado ou não. QA, quociente de adversidade. Quociente. Aí é um nível que faz o levantamento do quanto você recebe o problema e ele te afeta. Por quanto tempo? E com qual profundidade? Acho que tem a ver. Não, mas não é que... É totalmente a ver. Isso é agora, na atualidade. Mas lá atrás, né? Já teve cara, agora eu não sei se era o Sócrates. Não foi o Sócrates. Acho que foi Hipócrates. Que falou das características dos elementos da Terra. Fogo, ar, água e terra. Passado um tempo, veio Jung, um psicólogo ali, né, um cara contemporâneo do Freud, que falou da questão dos 4 temperamentos. Hoje a gente já tem aí até alguns testes de análise de personalidade, mas os 4 temperamentos, colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo, é justamente isso. Qual que é o seu tipo? Aí o seu tipo vai falar o quanto você consegue receber um problema e o quanto ele te afeta. Ele te afeta por pouco tempo? Por muito tempo. Ele te afeta e te para, te congela? Ai, eu não vou mais, parei. Ai, não quero mais. Ou fala, não, ele vai me dar força, vai me dar garra, vai me dar atitude, né? Então já dá para ver aí um sentido. Isso, ó, a tecnologia, Lori, que você é da tecnologia, às vezes ela tá no passado, nem no futuro. Às vezes a tecnologia tá no passado. Tá no passado e não no futuro. Você não pegou, mas depois fora daqui eu te explico. Se você tá aqui e pegou, depois eu te explico. Tá, eu vou ficar refletindo agora sobre isso. Essa questão que você falou das personalidades, dos tipos e tudo mais, já fiz vários testes, né, de DISC e tudo mais. E uma coisa que eu percebo é que, às vezes, as pessoas, elas se engessam numa personalidade e elas não conseguem mudar. Eu falo que eu mudo constantemente. Sempre que eu gosto de me observar com muita frequência. Porque se tem uma coisa que eu não admito é que eu seja o meu próprio problema. Então, eu vou lá e observo, por exemplo, esse tempo atrás, qual que era o meu problema? Eu tava com muita falta de paciência com pessoas irracionais. Tipo, eu olhava, se a pessoa não conseguisse... Tipo, se eu visse que ela tava travada no problema, eu desse a solução e via que ela não queria pegar a solução, cara, aquilo lá me estressava num ponto que eu não queria nem olhar mais na cara dela. Nesse nível. E aí eu comecei a observar. E aí começou também de eu não conseguir sentar e prestar atenção na pessoa quando eu percebia que ela era extremamente tradicional. Que tem muitas pessoas que me procuram querendo que eu resolva os problemas tecnológicos delas. Só que quando eu vou ver, o problema dela não é tecnológico, é psicológico. E ela não quer uma solução. Aí você vai, bom, fala com esse cara aqui, ó, tem o Instagram do Leandro aqui. Não, e, tipo assim, eu sou o tipo de pessoa, eu não sou psicóloga, eu não gosto de sentar e escutar os problemas que não forem tecnológicos das pessoas, problema pessoal. Eu não gosto, tipo, eu já falo de cara. Como líder, por exemplo, eu já arrumei um outro líder que ele é coach. Então, quando as pessoas querem desabafar, vai pra ele, porque eu não sou esse perfil. Então, assim, chegou, vai desabafar, eu falei, vai pra ele. Então, identificando esse perfil meu, o que eu fiz? Eu tentei tornar ali a pessoa que vai escutar, e eu percebi que eu não iria acontecer, e é uma habilidade que eu não quero desenvolver, porque se eu desenvolver ela, eu vou diminuir em outras habilidades, que são habilidades muito de prática, muito rápida, ir lá e resolver, porque eu vou começar a me apegar ao problema das outras pessoas. Então, como eu quero aflorar mais essa parte, não a de ficar resolvendo problemas pessoais, aí o que eu fiz? Aí eu identifiquei isso, eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a estudar de como eu posso ser mais receptiva com as pessoas, para quando elas começarem de cara, eu já direciono elas para resolver aqueles problemas, que não vai ser comigo. Por exemplo, uma das minhas lideradas, eu percebi que ela estava com a autoestima muito baixa. Muito baixa. E aí, eu percebi isso, tipo, de cara, assim, curta conversa. Se fosse longa, eu não teria muita paciência, mas bem curto ali. Pegou.
eu virei pra ela e falei, olha, seu problema tá sendo autoestima muito baixa, isso tá atrapalhando o seu desenvolvimento aqui dentro da empresa, eu te passo coisas, você fica nervosa com essas novidades, porque você não confia que você é capaz. Eu confio que você é capaz. O que você vai fazer? São pequenas coisas. Primeiro, além de você procurar um psicólogo, você vai começar a tomar vitamina D. Você nem tá pegando sol, isso daí interfere drasticamente na sua autoestima. Vai lá, pega um solzinho básico, chupa uma laranja, faz uns exercícios físicos. Você não tem dinheiro pra ir na academia? Faz uma caminhada. Por que você não faz uma caminhada todos os dias? Brinca com seus filhos, tem criança, corre atrás deles. Então, assim, essas pequenas modificações, né, que as pessoas às vezes pensam que, opa, a solução ao meu problema é muito cara, ou eu preciso fazer muita movimentação da minha parte. Cara, às vezes você pegando um sol, você olhando no espelho e falando, cara, hoje eu tô bonita pra caramba. Tipo, essas pequenas coisas de coach mesmo funcionam. Aí joguei isso pra ela. Pessoal, acabamos Resolveu. aqui. O podcast era isso. Obrigado. Nossa. Você desperta uma coisa que é bem interessante, que é a parte de... Você entrou, digamos, se a gente fosse trabalhar por pilares, ela colocou o segundo pilar, né? Ela Porque tá é- Tá fazendo. seguindo a ordem? Sem, Era- não, sem ter. não. Gente, não Ai, que teve roteiro, não teve teve roteiro, spoiler, nada. A gente chega aqui, ó, o Primeiro, convidado fica livre. TDAH atrapalha muito. É porque assim, ó, você traz o primeiro pilar do autoconhecimento, que é conhecer a si mesmo, né? É extremamente importante. Mas você já faz uma conexão colocando na mesa, bom, eu sou bom nisso, isso eu não quero pra minha vida, porque se eu pegar isso aqui, eu vou afastar as outras coisas. Não vai ser legal. E isso é algo que potencializa muito a maturidade. E que poucas pessoas têm acesso. Sim. Entende? Poucas pessoas. Porque assim, eu me conheço. Mas o fato de me conhecer muitas vezes, eu não avancei ao ponto de falar, bom, eu me conheço, mas Perfeito. será que eu devo fazer aquilo? Não, já existe uma decisão. Então, é um processo que está muito associado com a atitude, né? E isso é fantástico. E a gente pode vender isso daqui. Eu já Sabe tô aquela pensando, hora- já tô aquela pensando em hora que a gente outras tinha coisas, gravado? projetos com ela já. É isso aqui. Ô, Lore, também não era pauta, mas eu vou ter que falar. Tá. Por quê? Porque você, em outra ocasião também, atendeu um pedido que eu fiz. Nós fizemos uma palestra virtual para a Universidade de Salgado, Que legal. para a turma de Te deram psicologia. feedback daquele negócio? Adoraram. Ah, As suas, eu assim, achei, foram lá em cima. foi bem polêmico. Foi, mas ainda bem que foi. E aí ela falou do que lá? Metaverso. Um dos temas, né? Foi tecnologia aplicada à psicologia, mas Começou com isso. Mas a questão é. E por que eu vou te fazer a pergunta? E vamos ser breves, porque vai que morreu mesmo. Nossa, metaverso, até eu, né? Pô, o óculos, né? NFT, meu Deus, como que a gente vai fazer? Vamos fazer agora os episódios lá no metaverso e tudo, meu Deus, meu Deus. A hora que explodiu a IA, a inteligência artificial, matou o tal do metaverso. É isso mesmo, que eu sou leigo de tecnologia, né? O Fernando gosta um pouquinho mais que eu, mas não temos essa propriedade com você. Cara, ele veio. Até tem uma reportagem que foi do Globo.com. Não, mentira, do Valor Econômico, que o Mark Zuckerberg diminuiu drasticamente os investimentos em metaverso e começou a investir na IA, né? E não é que ele perdeu, mas na reportagem ele fala que foram mais de 200 milhões que eles imaginaram que iria ter de retorno e não teve no metaverso. Aí eles foram migrando para IA. Teve esse movimento, tem mesmo, só pra gente que não entende tanto, assim, só fica vendo aí. Você vai entender bem, porque tá bem vinculado à psicologia esse movimento. Bom. O que acontece? Você já leu o Marketing 4.0? Não, Recomendo demais. já é. Ó. Voltado para psicologia, tem tudo a ver, apesar de ser marketing. Lá no Marketing 4.0, ele fala bem assim, ó, no 3.0 ele fala que o consumidor mudou, que o consumidor agora, ele avalia as coisas e ele não é mais manipulado pelo mercado, que nem era no 2.0, a era da indústria e tudo mais. Então, no 3, ele já sabe o que ele quer e ele defende o que ele quer. No 4, ele entra na época da espiritualidade, aonde ele não pensa mais só nele, ele pensa na comunidade. Metaverso não pensa em comunidade. A gente está vivendo a era da descentralização. Tipo, a gente está entrando na Web 4.0. Ou seja, o metaverso, principalmente vindo pelo Mark Zuckerberg, que todo mundo sabe que manipula as pessoas, que todo mundo sabe que ele só pensa em faturamento, de manipular as pessoas para consumir, e a gente está vendo a era onde as pessoas têm acesso à informação,
Não tinha como o metaverso ter sucesso. Outra coisa, a gente passou por uma pandemia. As pessoas se afastaram e viveram dentro, tipo, de celulares para conectar com as pessoas. Quando acabar uma pandemia que mudou muito a mentalidade das pessoas, o que elas querem? Proximidade, elas não querem distanciamento em metaverso. Outra coisa, metaverso é uma tecnologia complexa para ser usada. A gente ainda tem, tipo, a gente vive numa bolha. Quando eu falo, você tem facilidade com tecnologia, você tá numa bolha, cara. Menos de 80% das pessoas, tipo assim, tem facilidade para usar algum tipo de tecnologia. A maioria é extremamente leiga, não consegue enviar um SMS, um WhatsApp. Sim. Então, qual a chance do metaverso ter sucesso? É uma tecnologia difícil, ele é pesado, não é qualquer celular que roda e, tipo, é um videogame, basicamente. Sim. Então, não tinha chance de dar certo. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tá vendo que ela veio para facilitar a vida das pessoas. Ela tá dando acesso a coisas que as pessoas às vezes não tinham antes, de tipo conseguir criar um texto fácil, conseguir consultar um tipo de documento muito fácil. Então ela veio para facilitar. Então a chance dela ter sucesso lá atrás era muito grande. Inteligência artificial já tem há muito tempo. Sim. Só que as pessoas, como se diz, perceberam isso no ChatGPT, que Explodiu, né? marqueteiro muito bom. Então, a IA, ela facilita, porque ela tá acessível, ela é fácil de baixar, é fácil de você ter acesso, Foi aquilo que eu você perguntei. consegue resolver as coisas muito fácil, só conversando com ela, principalmente pessoas idosas, conseguir pedir por áudio, inclusive a gente aplicou isso, depois eu falo, mas a gente tá aplicando o áudio em todas as nossas inteligências artificiais, porque a gente percebeu que o usuário ele tem dificuldade de digitar, então não tinha como o metaverso ter sucesso. Perfeito. E foi exatamente o que eu perguntei, Lori, né, Leandro? Você lembra com o Éder? Nós fizemos uma entrevista com o Head de TI de uma agroindústria. Foi justamente porque quando surgiu o metaverso, eu gosto de tecnologia, não sou tão, nossa, aquela coisa, mas o metaverso foi muito confuso pra mim também. E aí eu lembro de ouvir uns negócios tal, tem pessoas que vão comprar bolsas pra usar no metaverso. Eu falei, como assim? Aí veio o chat GPT, né? A inteligência artificial, que agora de uma maneira mais expansiva, onde as pessoas tiveram acesso, têm acesso. Eu sou um usuário assíduo e eu faço perguntas muito direcionadas pro chat GPT. Esse acesso, eu tenho. Bom, isso é uma convicção minha, mas você já deu a resposta também. Esse acesso, ele escondeu as outras coisas. Por quê? Porque era claro, livre. Era não, é claro, é livre, as pessoas. É palpável, né? Mesmo que é uma tela, mas é palpável. E metaverso? Eu fiquei perdidaço, cara, de verdade. Imagina uma senhora de 80 anos Não, lá dentro não, do metaverso. Nossa. Mas aí você. Adorei essa explicação, Não, foi porque perfeito. mexe principalmente com essa questão da individualidade, né? A É. bolsa é porque fica, eu vou entrar lá e é a minha bolsa. É a minha. Porque, na verdade, a coisa é o contrário agora. Nós queremos A gente a vai comunidade. viver. E é Cara, vamos lá, vamos lá. Você não tem não? Vem comigo. É diferente. Não, e uma coisa que eu fiquei pensando Sensacional. assim, vamos lá, não sejamos hipócritas. Você quer mostrar aquilo que você tem de bonito. Você tem um carro legal, você quer mostrar. Talvez você não com a maldade em si. Mas que graça tem você comprar uma bolsa Louis Vuitton, vou usá-la lá no metaverso. Só que Sendo porque só... você não entendeu como que funciona lá. Entendeu? A bolsa Louis Vuitton que você compra lá, você pode pegar aquele design é seu, então você pode ter ela fisicamente. Ah, Você compra o perfeito. designer lá, é a questão da NFT, você compra o Perfeito. design que tá no metaverso, mas é o seu direito autoral de ter ela Perfeito. fisicamente. Exclusivo. Perfeito. Isso. Entendi. NFT também foi uma parada que eu fiquei perdido. Hoje, falando da inteligência artificial, que aí você comentou, né, nós utilizamos em Sim, alguns sim, momentos sim. o chat GPT. Mas ele é um, certo? Tem outras. Mas assim, aí beleza. Então, metaverso, adorei, explicou. Mas da inteligência artificial, e acho que você falou também que usa. Com essa aplicabilidade que você usa e tem os seus clientes que usam, você acha que isso atrapalha? Você que tem filha, né? Tem uma filha de 6, 7 anos? 6. 6 anos. Eu tenho um filho de 13 anos. Será que essa inteligência artificial no processo da educação é positivo, é negativo? E para os trabalhadores, sabe? Até que ponto Perfeito. isso aí é... Bom, vamos lá. A gente falando assim, na questão cultural, vai gerar um impacto extremamente negativo. Extremamente negativo. Por quê? Esperar vocês colocar água. Porque a gente não tem a questão da cultura de pegar uma tecnologia e saber utilizar ela para o bem. Então, o que a gente está tendo? Alunos universitários usando o ChatGPT para colar, para fazer prova, para fazer trabalho, para fazer aquilo e aquilo. O ChatGPT, por exemplo, você consegue entrar lá e você tem um plugin que você consegue ativar para você fazer pesquisa dentro de todos os artigos que estão publicados na internet.
Então, em vez de você gastar horas tentando... Horas não, meses fazendo busca em artigos e tudo mais para você conseguir montar ali o seu próprio documento, seu próprio TCC e tudo mais, você vai lá e usa isso para fazer, ao invés de ir lá e fazer o seu artigo com ele, sabe? Então, eu falo que, culturalmente, pensando agora, Lore, o que você acha? Vai gerar um impacto negativo extremo. Primeiro, os pais, eles não sabem nem controlar eles mesmos, quem dirá os filhos, para ensinar a usar a tecnologia de maneira positiva. Por exemplo, a minha filha, ela tinha tela até um ano atrás, e eu percebi que estava gerando um impacto muito negativo. Primeiro, ela assistia os vídeos no YouTube, ela fazia coisas erradas que estavam no vídeo, ela começou a ficar muito mal educada, ela começou a ter um desempenho ruim na escola. Eu olhei e tirei 100%, ela não tem acesso mais a celular. O que ela faz agora? De vez em quando eu ligo o computador para ela, coloco um joguinho educativo, que geralmente eu pesquiso antes, que eu sei que aquele joguinho não é só um joguinho, ele vai estimular o raciocínio lógico dela e outras habilidades. Aí eu coloco ali bem pouco tempo, porque ela precisa viver a realidade, que a realidade ainda não está sendo passada nas telas. Então, culturalmente, isso é muito ruim. Eu imagino que as donas das grandes empresas de tecnologia, eles têm que começar a pensar nisso e como eles podem reeducar a comunidade, né, usuária daquela tecnologia, o que não é muito interessante, porque isso gera interessante para eles, porque isso gera custo. É muito caro você mudar a cultura das pessoas. É mais fácil você adaptar o seu produto para ser vendido rápido naquilo que já é aplicável. Só que o que acontece? A gente tem a internet para cobrar essas pessoas. A gente tem as pessoas para cobrar essas empresas. Então, eles começam a cobrar as empresas de tipo, ó, você está gerando impacto negativo. O que você vai fazer para reverter isso? Só que eu ainda não consigo dizer para que caminho a gente vai, porque é muito mutável. Por exemplo, o Elon Musk falou que tem que ter um salário base para todo mundo daqui mais ou menos 5 anos, porque a inteligência artificial vai tomar os empregos. E eu acredito que vai mesmo. Por exemplo, antigamente, eu tive agência de marketing há muito tempo atrás. Coisas que eu fazia com 5 pessoas, agora eu faço com uma única pessoa. Então, ali, 4 pessoas perderam emprego nesse processo. E a gente tem cenários ainda maiores de empresas que, às vezes, era 20 pessoas, de repente, está 2 ali fazendo serviço. Então, vão perder emprego, isso. Principalmente porque as pessoas não querem evoluir na jornada. Mas por que elas não querem evoluir? Porque elas não estão sendo educadas. O governo e as empresas não estão mudando a cultura delas para se adaptar a essa nova era, porque assim como nascem novas tecnologias, nascem novos empregos. Sim. E a gente está com escassez de pessoas que sabem lidar com essa tecnologia. Engenheiro de prompt, não sei se vocês já ouviram Não, falar. já. esse ainda não. Basicamente, o que você faz quando você conversa com o ChatGPT? Você cria um prompt. Isso. O engenheiro de prompt, ele fica constantemente criando novas possibilidades de prompts para ser mais assertivo. O prompt, por exemplo, você usa o ChatGPT, você digita o que você quer. Mas tem como criar uma interface integrada com a tecnologia de ChatGPT, onde tem o botão de tipo, cria um contrato MOU. E aí você apenas coloca a informação e você não precisa criar o prompt, porque o engenheiro de prompt já criou. Já deixou isso lá. Então, é uma profissão que, se você for olhar, deve ter umas 10 pessoas que sabem fazer isso. E, tipo, precisa muito mais que isso. Só que não tem pessoas sendo desenvolvidas e estimuladas para entrar nessas novas profissões. E é engraçado que o movimento das profissões, eu falo, que é uma das minhas frentes de trabalho, que é a parte da carreira. Existe na nossa legislação brasileira um livro que ele categoriza todas as profissões, né? Chama CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. Possivelmente está desatualizado. A última atualização foi em 2002. Você imagina, 2002 a última atualização. Sim. Então, de 2002 para cá, N profissões foram extintas. De 2002 para cá, principalmente de 18 para cá, N profissões foram inseridas no mercado. Em via de regra, em via de legislação, empresas ainda, e o RH que tem que assumir a bronca, sofre com equiparação salarial, porque você é tecnologia, um exemplo, você vai ser enquadrado como analista de TI. É isso mesmo. É isso mesmo. Não vai ser diferente. E tem que colocar esse enquadramento. Isso. A legislação pede, independente... Não sei se você é carteira assinada. Não, PJ. Então... Não, tá tudo bem, mas ó, imagina um cenário seletista. Você, tecnologia, vamos lá, o seu salário é R$35 mil por mês. Se tem um analista de TI na mesma empresa que você trabalha e ele ganha 3, tá errado. Vai ter que parar o dele com o seu. Porque o código é o mesmo. Ou seja, você tá travando as empresas só por causa da parte da legislação. Exato. Que não foi. Só que agora, aí tem uma salvação, aí onde entra essas figuras aqui e os nossos pares, nossos colegas da mesma carreira. Existe um processo onde você consegue implantar a ferramenta nas companhias e deixar todos, isso não é só o João que vai saber, não, todos a par de que
Que vai existir um movimento de desempenho que esse movimento vai garantir que você pode ganhar mais do que Diferenciação. a diferenciação. Que também é obrigatório na nossa Exatamente. legislação. Aí o que poderia já ser diferente? Pô, por que não atualiza, então, a legislação, já que ela tá aberta e algumas mudanças, enfim, atualiza o que chegou de novo. Só que a gente vai ter um problema, a gente vai ter atualização praticamente todo mês. Toda vez vai ter uma carreira Toda nova. vez. Tipo, eu que trabalho com carreira, nunca ouvi falar de engenheiro de prompt. Apesar que eu já conheço prompt, mas não sabia que já tinha engenheiro. É muito doido e é muito... O movimento, rápido. você falou bem, que algumas pessoas perderam, mas aí eu já ia falar, pô, não concordo, mas aí você pensou igual eu. Pô, perderam, mas perderam por quê? Porque não se atualizaram. Porque os que se atualizaram, readequaram. Exato. Né? A gente tem muitos clientes do agronegócio. O que hoje tem de poder no agronegócio, principalmente aqui Falo no que Brasil? É o melhor mercado pra ganhar Melhor. dinheiro. Muito bom. Ló, é aqui, é no Brasil, é a tecnologia, a nossa tecnologia. Principalmente na parte de grãos, não tem em outro lugar no mundo. Então, não tinha também há pouco tempo atrás o piloto de drone. Hoje a gente tem que fazer uma descrição de cargo, piloto de drone. Então, o cara que era piloto de máquinas agrícolas, trator, nossa, não tem mais o trator que aplica lá o defensivo agrícola, morreu. Ué, mas então, por que ele não pode fazer um curso para drone? Ah, não fez. Não, então tudo bem. A vaga tá ali. Você não se atualizou? Beleza. Aí eu quero entrar num tema contigo, que foi até um dos nossos motivos de convidar você. Essa questão da liderança, né? Você contou um pouco aí, mas vamos aprofundar. Quando você começou a liderar pessoas, né? Ou que você viu que você falou assim, não gosto de ouvir pessoas, não gosto de ouvir, coloca ali. Mas do jeito que você faz, né? Talvez quem não soube te interpretar, fala assim, não, mas, meu Deus, que líder é essa? Mas é exatamente esse tipo de pessoas, né? A liderança, vou fazer um resumo, né? No final das contas é entregar resultado. Através das pessoas. Assim, ele é da minha equipe, você é amiguinho dele e tal. Tá, entregou resultado? Liderança é isso. Qualquer tipo de empresa. Governamental, não governamental, filantrópico, não é? Familiar. Tem algum resultado, né? Conta essa história pra nós. Quando que você começou, né? Como que você identificou que, cara, eu sou esse negócio de líder? Bom, eu falo que a primeira equipe que eu liderei foi meus primos, né? Eu tinha ali os 9 Adorei. anos. Mas é aí que começa. Adorei. É isso, porque assim, eu era a neta mais velha, eu fui criada pelos meus avós. Segura. Lembra que eu coloquei uma minhoquinha na sua cabeça? A tecnologia tá no passado e não no futuro. Veio do vovô. Total. Tô começando a te explicar umas coisas. Depois a gente fala mais. Beleza, total. Então, eu era criada pelo meu avô e ele é militar, então líder nato e estimulava esse me. E eu, como era a neta mais velha, eu liderava os meus primos que eram ali, tipo, um ano mais novo, outro um ano também e tal. E aí eu comecei a liderar. Eu liderava eles até para aprontar. Por exemplo, eu não gostava da minha tia, eu manipulava todos eles pra implicar a minha tia. Mas depois eu melhorei, tá? Cara, eu tinha esse movimento evolui. igualzinho, porque eu também sou o primo mais velho. Né? Não, eu fazia isso. E como meu avô já me conhecia, ele já sabia quem que ele ia colocar de castigo. Podia o outro aprontar, ele já sabia que era eu. E ele não errava. Não, eu não fiquei de castigo uma única vez, sem me pegarem, que realmente não foi eu que arquitetei todo aquele processo. Mas indo pra frente, na escola, eu liderei todos os movimentos. Por exemplo, movimento de arte, cultura. Eu comecei com teatro lá na escola. Liderei na igreja católica, fazendo ali grupo de jovens. Eu liderei equipes para fazer apresentação. Inclusive, eu lembro uma coisa que me marcou bastante, foi 15 anos. Me chamaram para montar uma dança. Eu criava danças na minha cabeça. Tipo, eu pegava a música, tinha muita facilidade com ritmo, eu criava ali do zero. E aí montei uma dança lá pra gente apresentar na Barra do Garça, no evento que ia movimentar milhões de pessoas lá, da Igreja Católica. E eu lembro que eu montei, era mais ou menos umas 12 pessoas que queriam dançar junto comigo. E aí, quando chegou lá no dia, as 12 pessoas não quiseram dançar. Porque falaram que tinha muita gente, ficaram muito nervosas e tudo mais. Eu virei e falei, tem como eu dançar sozinha?
Aí eu falei, eu vim aqui pra apresentar e eu vou apresentar. Pois colocaram a música. Eu lembro que eu até falei, pausa nessa parte aqui, porque nessa parte não tem como eu fazer sozinha. E eu fui lá, criei o passo na hora. Chegou na parte de pausar, não pausar, eu tive que criar na hora. Criatividade. E foi até transmitido na televisão. E assim, foi lindo demais. Foi muito lindo, foi bem elogiado lá. Depois disso, eu liderei um movimento de matemática. Eu passei em 3 Olimpíadas de Matemática. Passei no Enem, inclusive, com 16 anos, mas minha mãe não quis assinar minha emancipação para assumir, mas tudo bem. Mas, enfim, nesse movimento eu percebi que eu era muito boa em matemática, então liderei alguns times de estudo, liderei vários projetos voltados, né, para música e tudo mais. Eu era camisa 10 no futebol, então eu jogava também. E 10, né? Fazia ali, ó, vai aqui, vem aqui. Não, eu sempre gostei de fazer muitas coisas. Se eu não fizer muitas coisas ao mesmo tempo, eu fico entediada. E eu começo a entrar num processo, assim, de, tipo, meio depressivo, sabe? Minha mente tem que estar cheia. E depois disso foi pra questão do trabalho mesmo. Aí eu comecei a liderar fazer engenharia civil. Aí eu tinha também alguns movimentos de liderança, de dança na PUC, de estudo também. Sempre fui, tipo, deixa eu fazer. Virar pro professor, que você precisa de alguma coisa, deixa que eu te ajudo aí. E nesse movimento foi indo. E eu fui evoluindo. Eu conheci sobre liderança realmente quando eu entrei na faculdade. E aí comecei a ter alguns trabalhos ali e tudo mais. E foi isso. E aí depois foi um processo evolutivo. Que cara, você deu uma aula, e às vezes até quando eu faço um processo de mentoria, ou até nos cursos, que eu te falo do passado. Você, quem estiver assistindo, qualquer pessoa, a sua profissão hoje, você que já é adulto e estuda, aí no seu caso, teve influência dos seus criadores. Eu falo criador por quê? Pai e mãe. A Lori foi o vô que ajudou. Beleza, não sei o que foi com o seu pai, mas foi o avô. Então, alguém que estava ali hoje na sua vida. Não tem nada a ver com meu pai, com a minha mãe, ou com quem me criou. Tem. Pega um papel, coloca ali pai, coloca mãe. O que você lembra de pequeno, de criança, o que seu pai fazia? O que sua mãe fazia? Ou, né, o tio, o avô. Gostaria de acrescentar uma coisa nessa fala sua. Além de anotar isso, também anote quais são os padrões que eu tô repetindo dos meus pais, que eu considero que é negativo. Que você vai observar. Eu li isso em alguns livros do Augusto Cury. Teve outros também, eu aprendi com 15 anos. Que eu observei alguns padrões e falei, não quero repetir. É muito interessante pra gente entender, porque, por exemplo, às vezes a gente culpa os nossos pais por alguns comportamentos que nós mesmos também fazemos, mas a gente não para analisar por que meus pais fazem isso. Talvez eles não tiveram a maturidade de observar que eles estão repetindo um padrão que vem muito antes deles. Então, é observar isso também. Pode ser que você tenha visto no livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar. O que ele fala lá? Vou te explicar. Então, você leu, você lembra. Isso que você falou é a construção, vamos colocar o nome aqui das crenças, mas você foi sendo construído a partir daquele exemplo que você teve no seu cotidiano. E desde quando você estava na barriga da sua mãe. Aí foram construindo algumas crenças assim, olha. Vou até dar um exemplo do Fernando aqui, ó. Meu filho tem um brinquedinho ali da cor rosa. Nossa, mas rosa? O filho dele é homem? Mas não tinha que ser azul? Não, é um brinquedo. Quem falou que rosa é de mulher? Se ele não quebra um padrão que pode ter vindo de avô, de pai, de mãe, ele continua. E aí vai criando o que a gente espera hoje. Por exemplo, o Davi, que é meu filho, ele é uma pessoa, não é um homem, ele é uma pessoa bem melhor do que eu. Em todos os sentidos, de coração, de espiritualidade. Até às vezes a gente brinca, você nunca viu, a gente nunca viajou junto com ele. Mas quando a gente viaja, vai os primos a algum lugar e tem água, você gosta muito de Pirinópolis, né? O Davi fica debaixo da cachoeira e, cara, parece que ele some. E aí ele fica mentalizando. Não, é uma criança, gente. E fica lá sozinho. E aí teve um dia que a gente foi, todo mundo curtindo, rindo, tal. E o Davi lá. Eu falei, cara, que cara sensacional. Ou seja, a gente recebe essas interferências, né? E o seu tipo de resposta, a primeira, aí ele fala, né, da resposta 1 e a resposta 2. A primeira vem desse lado, que se você não parar... Opa, peraí. Vou seguir o padrão ou vou mudar o padrão aqui? Nossa, muito feliz. E esse exemplo é real mesmo. Minha esposa comprou
o Juan ficava brincando com as panelas. Meu filho chama Juan, tem 1 ano e 8. E minha esposa comprou um joguinho de panela, rosa. E ele brincando lá, entendeu? Aí perguntaram, ué, mas panela rosa pra menino? Mas qual a diferença? Né? Eu, uma vez, passei numa rodoviária e comprei um óculos escuro. Só que lá existiam só 2 caixinhas de todo o estoque. Uma era preta, a outra era rosa. Eu falei, não, moço, peraí, eu vou pegar a caixinha preta aqui pro senhor levar. Vai, por quê? Não, porque a rosa... Não, faz o seguinte, me dá a rosa. Porque talvez você vai perder uma venda, porque a outra pessoa que deu continuidade no padrão não vai dar o aceite. De verdade, tô nem aí pra rosa, pra amarelo, pra azul, pra preto. Não tô nem aí, bicho. Isso não vai definir aquilo que você é, aquilo que eu sou, sabe? E eu passo isso pro meu filho. Ô, Lore, o que a gente tem que saber que a gente ainda não sabe sobre tecnologia? Vamos pensar o seguinte, tá? Nós estávamos em São Paulo, a gente viaja o país inteiro, e Goiás, naturalmente, nós somos um estado um pouco mais atrasado que Sul e Sudeste. Isso é natural, é da nossa realidade, né? Sul, Sudeste, aí Minas melhora um pouco, já cai. O processo de educação, como você falou no começo. Goiás cai, Mato Grosso cai mais ainda, e Nordeste, nossa. Vai descendo, vai. Mas assim, o que a gente tem que ficar ligado às pessoas que estão assistindo assim, pessoal, olha isso. A gente falou um pouco, né? Metaverso, inteligência artificial, mas de maneira geral, o que a turma tem que... O que é algo que a gente tem que olhar para isso, né? Que a gente ainda não sabe, mas deveria saber na área de Eu tecnologia. vou compartilhar uma coisa aqui que parece até ridícula, mas eu falo que é o mais básico, assim, que pode mudar a mente das pessoas. Cara, vamos parar de ficar focando em tecnologias disruptivas, inteligência artificial e tudo mais. As pessoas que não entendem nada, elas têm que começar fazendo o quê? Pesquisar no Google. Cara, pesquisa no Google. É o básico, sabe? O Google tá bem aí. Eu vejo pessoas, às vezes, travadas com uma dificuldade, que é só dar um Google e tá ali. Nossa, Então, demais. cara, pesquisa no Google. Começa com isso. Começa entendendo como que o Google funciona, como que o buscador funciona. Tá com uma dúvida? Como que essa palavra, como escreve essa palavra? Qual o significado dela? Vai lá no Google. Como que eu resolvo esse problema? Pode ser problema pessoal, problema com o marido. Dá um Google, tem uma coisa lá. Começa a entender como que a ferramenta do Google funciona. Quando você entender como que a ferramenta do Google funciona, aí sim é a hora de você buscar outros, mas a mente vai estar tão disruptada, vai estar tão funcionando com raciocínio lógico, porque você entendeu como que aquela ferramenta funciona, que as outras coisas vão vir de forma muito mais fluida. Então seria isso. E tá tudo na palma da mão, né? O que você Tudo quiser na saber, palma você da pergunta. mão. Mas é o que ela resposta. falou, aí a pessoa fica, ai meu Deus, inteligência artificial, agora eu não tô e tal. É Aí isso. esquece uma etapa, né? Cara, se pular etapa vai ser difícil, porque o que acontece? As pessoas têm uma questão de... quando elas se deparam com algo que é muito difícil para elas, elas travam. Só que por que, por exemplo, eu não travo? Porque o meu processo foi fluido. Eu passei por uma jornada que eu fui aprendendo com cada uma das tecnologias. Aprendi com o Google, depois pesquisar no YouTube. Antigamente era Yahoo. Yahoo. O UOL, que a gente tinha o Cadê, site. né? É isso. Então, assim, pra mim hoje, eu tenho essa facilidade muito grande porque eu naveguei nessa jornada. Eu passei pela jornada. As pessoas, não dá pra elas vir daqui e pular pra cá. Elas têm que passar pelo quê? Primeiro, buscador, Google, pesquisar as coisas, entender como funciona, entender que não precisa gastar horas esperando uma resposta de alguém para explicar uma coisa, que é só dar um Google. Depois que elas passarem por essa jornada, aí sim, começa a pensar em outras coisas, YouTube, pelo básico, sabe? E é engraçado, o Leandro e Lori, eu já presenciei alguns fatos de profissionais mesmo, que usam o recurso do Google. Bicho, peraí, mano, eu sou um ser humano. Eu não sou um pendrive. E de outras pessoas criticarem o posicionamento daquela pessoa que tá pensando no Google. Não, esse cara só vai trabalhar com a gente, não. Por quê? Porque ele pesquisou a lei número 4.357, sei lá da onde, no Google. E qual o problema? Tá ali, né? Qual o problema? Ô, Laura, mas como... Se você falou, eu me perdi. Como que você entrou na tecnologia? Porque eu falei da liderança, eu fiquei ali, você explicou muito Beleza. bem. Mas a tecnologia veio aonde? Que hoje, assim, ó, de verdade... a gente conhece algumas pessoas, né? O Éder fez o episódio conosco, depois você dá uma olhada lá, é bem bacana, ele é um gestor da área de TI de grandes empresas. A gente conhece Inclusive startup. o professor lá do Meliva, como que é o nome dele? É o Vandré. O Vandré, a gente já Vandré. participou de algumas Sim. vezes com ele.
Mas o jeito que você trata a tecnologia, para mim, é tão fluido, sabe? Assim, porque você vive ela. Com a inovação. É, é isso. Mas Sensacional. que hora que você falou, cara, eu gostei desse Vou negócio de entrar nesse tecnologia. Que aí negócio. você não para, Tá. né? Foi bem engraçado, assim, tipo, eu não sei o que aconteceu antes, porque possivelmente foi uma construção que veio, né, bem antes, mas eu lembro que o primeiro contato com tecnologia foi com um celularzinho daqueles antigos, e a primeira coisa que eu peguei esse celular, eu quis saber como que eu faria para acessar a internet com ele, e ele não tinha acesso à internet. Aí o que eu fiz? Eu fui numa lan house, que eu já tinha acesso à lan house já, só que fazia muito poucas coisas. Eu fui na lan house pesquisar como que eu poderia fazer com que aquele celular tivesse internet. E aí li um monte de coisa, testei 1 milhão de coisas. Aí no final eu descobri que, opa, o celular não foi programado para ter acesso à internet. Aí eu comecei a raciocinar de como que as coisas eram programadas e como eu poderia fazer para que elas tivessem acesso sem ter sido programadas, de tipo, mexer na estrutura delas mesmo. Aí comecei a desmontar algumas coisas para estudar a estrutura delas e sempre buscando ali na internet. Eu acho que nem existia Google, não sei se eu usava Google, já não lembro. Eu usava muito Yahoo. E aí o que acontece? Minha mãe percebeu, porque eu nunca gostei muito de socializar com as pessoas. Tipo, eu escolhi as pessoas que eu queria socializar, eram bem poucas. Então, como minha mãe percebeu esse padrão e ela sempre gostou de ter os filhos, né? Apesar de eu morar com meus avós, minha mãe me educava muito bem, de ter os filhos dentro de casa, ela começou a comprar tecnologia pra mim. Então, primeiro ela comprou um PlayStation 1. E a primeira coisa que eu tentei foi como que eu posso ter jogos sem ter O CD. o CD. Aí veio Play 2, aí veio o computador. 12 anos, minha mãe me deu um computador. Cara, E aí eu com o computador, eu virei uma máquina. você... Minha mãe colocou a única regra de tipo, todos os dias eu quero que você faça o curso de digitação, que estava instalado no meu computador, porque eu não tinha paciência de alguém ficar me ensinando. Então eu tinha essa regra. E Isso. você digita certinho? Hoje em dia? É. Não? Não, tipo assim, eu não sigo a regra, mas eu digito É. muito mais rápido que a maioria das pessoas. Eu Minha também. própria técnica. É a Mas- técnica própria, Mas exatamente. vamos lá. E aí, quando eu ganhei esse Você já usa a regra, né, Leandro? Eu uso, eu fiz digitação. A Não, SD, eu não FG. gosto muito de seguir padrões impostos pelas outras pessoas. Eu acho que cada um tem o seu próprio e tem que. Mas teve um estudo por dezenas de anos Vale. da parte motora e cerebral. Por Que isso que pra é fazer ali. aquilo? Mas se pra você deu certo, ok. Vou te falar. A digitação vem Tá bom. desse processo. Vou Vai. analisar isso E aí? depois. E aí, quando eu ganhei o computador, eu passava, assim, tipo, horas pesquisando, só que eu usava pro bem. Então, tipo, a primeira coisa que eu fiz foi como que eu posso buscar conhecimento em outros países? Aí eu fui pesquisar, tipo, eu tinha que usar, por exemplo, era google.us, google.uk, e aí eu comecei a usar isso e traduzir para a língua do país, porque eu sempre gostei de estar à frente do que eu estava estudando na escola. Então, tipo, sempre o que estava sendo apresentado no ano, eu estava na frente. Só que eu percebi que eu estava limitada quanto aos livros. Então, eu comecei a buscar mais coisas. Foi o momento que eu fiquei fanática por Albert Einstein, Isaac Newton, Galileu Galilei, entre outros. Comecei a estudar muito sobre a vida deles. Eu queria saber como que eles se tornaram grandes gênios, qual que é o histórico deles. E isso não tinha muito acessível lá na escola. Então, a internet me disruptou para isso. Além de começar a ver como que eu poderia usar as tecnologias que eu tinha ali para elas serem mais eficientes. Primeiro, internet. Tentei descobrir como que eu poderia fazer com que a internet fosse mais rápida. Ela era discada que falava. Discada. Isso. Aí eu tentava. Nossa, isso aqui é um barulho, né? Isso. Meu Aí eu Deus. tentava fazer isso, mas não deu muito certo. Mas enfim, foi esse histórico. A partir disso, minha mãe me colocou para fazer alguns cursos. Fiz vários cursos na internet também gratuitos. Testei várias coisas. Comecei a tentar programar, mas não tive muita paciência. Mas desenvolvi um raciocínio lógico muito grande. Aí foi isso. Meu Deus. Cara, ela fala, eu lembro só de uma cena de um filme, inclusive do Bruce Willis, O Duro de Matar 4, que tem muita tecnologia envolvida ali, tem toda uma questão do cara que era chefe de segurança e foi demitido, enfim. Aí tem uma parte que o moleque cata o telefone lá e o Bruce Willis pergunta, cara, como é que você faz? Cara, eu não sei, só faço, só faço. É porque são os nativos, né? É. Nós, o que ela falou, veio depois, né? Hoje, quem já nasce hoje já é nativo. Essa é a dificuldade da pessoa transitar na carreira. Não passou pelo início, Não né? Já passou. quer já ir na parte mais difícil. Esse é o grande problema. Ah, Hoje, quando a gente exatamente. fala desse processo de recolocação, de tecnologia, a questão da pessoa é ter uma...
talvez seja ruim a palavra que eu vou usar, mas tem uma preguiça de estudar, de fazer tudo isso que você fez. Nossa, eu vou. E olha só, a Lore, Goiás já é um estado assim, não tão pra frente na área escolar. E a Lore era do interior. Então, assim, entre aspas, só piora. E você saiu da casinha, né? Só que tem pessoas que não entendem isso. Quando você falou no começo, assim, de garra, tem Cara, esqueci o nome dela. Uma psicóloga americana que escreveu um livro. Em português se chama Garra. Em inglês é Grit. Que é o quê? Ela fala lá que hoje, uma das maiores competências do ser humano é a garra, é a atitude. É você querer fazer. É sair do seu estado ali de acomodado, né? E o que você fez e que você faz todo dia, que você tá aqui conversando com a gente, eu acho que, cara, eu já vou sair daqui a pouco, eu vou fazer isso, tenho que fazer aquilo, amanhã aquilo, né? Só que, aí eu fiquei pensando, porque aí eu vou voltar lá no começo da conversa. Aí você fala, eu tenho sono e tudo. Você já respondeu, mas eu quero saber se é só aquilo. A partir do momento que você é uma pessoa, não você, tá? É o ser humano, de maneira geral. Nossa, acelerado, faz muita coisa e tal. Como que você despressuriza essa questão da pressão? Você tem vários papéis. Você é líder. Líder de movimento, mãe, filha, participa de vários convites que você toda semana você está fazendo alguma coisa diferente, né? As pessoas te convidam. E qual que é o momento ou o que você faz para é uma panela de pressão, mas que você Bom, eu ainda estou aprendendo a fazer isso, né? Que nem eu falei, eu fico observando meus próprios problemas e melhorando. Isso ainda é bem difícil. Eu falo que a parte mais difícil atualmente para mim é isso, é de conseguir ter esses momentos e limpar a minha mente. Passei por processo de burnout já, bem sério mesmo. E no processo de burnout eu percebi que eu diminuí a minha produtividade muito fortemente. Então eu olhei e falei, cara, eu preciso melhorar. Ainda não é uma coisa que eu me orgulho de falar, de tipo, nossa, como eu sou a pessoa que consegue limpar a mente. Tipo, é bem difícil. Às vezes, dormindo, eu acordo 2, 3 horas da manhã pra tirar uma ideia da minha cabeça e anotar, porque se eu não fizer isso, às vezes eu falo, não, amanhã eu anoto, eu esqueço e eu vou ficar frustrado, porque eu sabia que aquela ideia era boa. Então, isso é pior ainda. Então, o que eu tô fazendo atualmente? Geralmente eu desligo o meu celular no decorrer do dia ali, eu uso a técnica de Pomodoro. A técnica de Pomodoro eu vou trabalhar 50 minutos interruptos ali, só focado nas minhas tarefas, que geralmente eu tenho uma lista, eu sei exatamente o que eu preciso fazer, eu não penso, já tá anotado ali. Aí eu desligo o meu celular por 10 minutos, eu paro, eu vou fazer qualquer outra coisa. Às vezes no banheiro, beber uma água, fazer um lanchinho, conversar potoca com algumas pessoas. Isso vem me ajudado bastante a conseguir chegar no final do dia não tá tão esgotada, né? Porque eu falo que se você tiver trabalhar de forma eficiente e produtiva, você vai chegar no final do dia, você vai estar de boa, você não vai estar esgotado. Então tem melhorado. E à noite, uma coisa que tem melhorado também é eu assistir filme. Então, antigamente, até meus filmes, eu escolhia filmes que ia me ensinar alguma coisa. Como que é? Ele vai te fazer uma pergunta depois. Aí eu assisto filmes que que não estão vinculados com o que eu trabalho. Eu já ia perguntar, filme de tecnologia. Não, eu fazia isso. Eu falei, não, mas não adianta. Não, eu fazia isso. Eu sempre assistia coisas, pra mim eu considerava que cada minuto do meu tempo era extremamente precioso, eu precisava ficar produzindo o tempo todo. Então o que eu fazia? Lá assistir um filme que ia agregar alguma coisa. Aí atualmente não, eu desenvolvi como se diz, um método. gosto peculiar, não um gosto peculiar. Eu sou dorameira. Você sabe o que é isso? É de anime? Não? Não, coreano. Eu Coreano. amo Aham, anime, aham. inclusive. One Piece é meu Adoro anime. anime favorito. Mas é filmes coreanos, então geralmente são filmes românticos. Então eu, do nada, assim, um dia passando no Instagram e começa a dorameira, e quando eu vejo movimento cultural, eu fico curiosa pra saber, eu vou lá e aí eu comecei a assistir e, tipo, a Coreia tá investindo muito Tá. em produção cinematográfica, então os filmes estão, assim, no padrão que já tá Teve passando. uma série muito boa, né, coreana, né? Tem muitas Eu séries assisti muito uma boas. que falou muito sobre Não só valores. de romance, lançaram de espaço, tipo, eles estão investindo muito. Então eu comecei a pegar esse gosto por doramas, e eu sempre fujo do que é de tecnologia e comecei, tipo, escolher uma série, e Parabéns. todos os dias assisto ali geralmente eles são 20 minutinhos, e é isso. Eu queria fazer uma pergunta, Lore, quando o Leandro falou um pouco sobre a questão da escolaridade e tal. Eu ministrei uma palestra numa faculdade
E alguns anos, pouco tempo agora, começou um novo movimento de contratações de profissionais de tecnologia sem graduação. Inclusive, eu não tenho graduação. Maravilha. Então, é o exemplo perfeito. Por quê? Porque o que as empresas querem, muitas delas? Querem o que você entrega, não querem o seu diploma. E mudou muito isso. Só que algumas pessoas entenderam o recado errado. E não precisa estudar. Entende que não precisa estudar. E eu lembro que eu falei assim, o fato de você não precisar fazer uma faculdade não lhe dá o direito de você querer ser um copyright sem estudar. De você querer ser um gestor de tráfego sem estudar. E algumas pessoas ainda querem deixar isso um pouco mais amplo, sabe? Para outras áreas de você ter que fazer uma entrega sem estudar. Como é que você enxerga isso? Perfeito. O fato de não Vou estudar responder e essa, trabalhar em depois graça quero fazer uma pergunta para vocês dois. Vou Por entrevista. favor. Mas vamos lá. Não fazer graduação não quer dizer não estudar, primeiramente, para você conseguir cargos. Perfeito. Para você conseguir trabalhar, entregar muito bem, você precisa estudar pra caramba. E não é só porque você é médico, engenheiro ou tal. Qualquer área, você precisa estudar muito. Perfeito. Então, assim, apesar de eu não ter graduação, eu tô formando agora em gestão de startup, mas desde antes disso, eu estudava pra caramba. Sabe o que é você fazer 3, 4 cursos na semana? Tipo, às vezes eu escolhia cursos de curta duração só pra mim obter o conhecimento que eu tava precisando naquele momento. Eu tenho um mapeamento da minha vida. Então, para qualquer caminho que eu vou, eu vejo, opa, eu preciso desenvolver essa habilidade, então eu vou lá e faço um curso. Eu fiz curso de coach, eu fiz curso de técnica de vendas no IBC. Eu fiz curso em todas as áreas que eu fui. E isso agregou muito, apesar de você olhar e falar, mas esse curso é inútil. Não é. Tem algum conhecimento ali dentro, alguma coisa que seja uma frase que o professor vai falar que vai disruptar sua mente para alguma coisa. Então, isso, eu já assumi cargos onde a pessoa antes de mim tinha MBA, tinha sei lá o que. Eu lembro até hoje da primeira startup que eu trabalhei, que eu assumi como diretora de marketing. O dono da startup, o CEO, ele virou pra mim e falou bem assim: você acredita que a pessoa que eu demiti pra contratar você tinha 3 MBA, sei lá o que, e você conseguiu... Não faz o que você faz. E você conseguiu me entregar em uma semana o que ele não me entregou em um ano. Aí ele falou, qual o segredo, Lore? Eu falei, bom, primeiro, apesar de eu não ter graduação, eu fiz curso em todas as áreas de marketing, desde copywriting, vendas, porque marketing é venda. A pessoa que entra em marketing vai falar, eu não quero vender. Cara, você precisa saber vender, você vai vender. A vida é venda. Primeiro, se você não sabe vender, você não sabe acompanhar o fluxo de um lead e falar que o problema tá na venda. Como que você vai falar que o problema tá na venda se você não sabe vender? Então, essa jornada de aprendizado, ela é muito importante, mesmo que você escolha não fazer a graduação, porque hoje em dia é chato ficar 5 anos na faculdade, principalmente presencial. Mas faça outros cursos de curta duração. Tecnologia tem muito isso. Tecnologia a gente estuda constantemente, por quê? Um código que você está estudando agora, daqui a um mês ele mudou. Já tem uma atualização, tem uma nova galeria e tudo mais. Então, eu falo que tecnologia hoje em dia estuda mais que outras profissões aí. Então, deixa eu ver se eu me perdi. Eu me perdi um pouquinho. Voltando. Não mas entreguei tudo. você respondeu. Respondeu. Entendi. Tá, aí eu me perdi que eu tinha... A pergunta agora. Que eu tinha que fazer a pergunta pra vocês. Bom, é o seguinte, na verdade, isso aí vai agregar muito pra mim. Vocês, como pessoas de RH, como que vocês fazem pra vocês estimular as pessoas tradicionais que trabalham, estimular intraempreendedorismo de pessoas extremamente tradicionais, de estimular com que elas precisam ser adeptas às tecnologias? O Gustavo Borges fala um pouco disso, mas eu vou citar um pouco o Muricy Ramalho. Muricy Ramalho, ele era técnico de futebol. Vê se é para esse caminho que você quer. E aí, ele foi técnico há alguns anos do time do São Paulo Futebol Clube. E esse time, ele ganhou o Campeonato Brasileiro de Futebol 3 anos seguidos. No terceiro ano, ele participou de uma entrevista e o repórter falou assim, ô Muricy, e ele é um cara bem brutão, sabe? Assim, dá umas patadas e tal. Mas assim, um coração enorme, cara sensacional, mas meio diretão. Aí, o cara perguntou pro Muricy, Muricy, o que você faz, cara? 3 anos seguidos, ganhou mais um. O que você faz pra motivar os caras? O Muricy olhou assim e falei, cara, motivar é o cacete. Não motiva os caras. O cara, como assim? Que ele tinha esse jeitão. E ele falou assim, tá no YouTube, tá lá. Aí ele falou, cara, o negócio é o seguinte. Então, pega só. Tanto para a sua pergunta e para quem tá trabalhando num lugar, pessoas tradicionais. Ele. O jogador de futebol tem um alto salário. Mas o meu salário não é alto, né, na empresa que eu trabalho. Mas você recebe em dia?
né? Se recebe atrasado, tal, aí ok, a gente ainda pode começar uma discussão, que ainda também não é desculpa, mas, cara, o cara recebe em dia, tem alimentação, tem estrutura, fisioterapeuta, academia, médico, tudo na mão dele. Eu vou motivar o cara o quê? O que eu faço quanto líder? Direciono. Você tá falando isso, Lore, desde quando você começou aqui. E você já faz isso da sua carreira, desde quando você fazia com seus primos. Tecnologia não tá no futuro, tá no passado. Você já começou lá atrás. É só a gente fazer uma ligação, que às vezes a gente fica assim. Depois você ainda vai refletir um pouco sobre o que eu tô falando. Mas é assim, ó. O líder propõe o quê? Aonde a equipe tem que ir. Olha, a nossa meta é chegar daqui a 30 dias vendendo mais tanto por cento ou vendendo esse faturamento, que é a nossa expectativa para pagar o custo fixo e ter esse faturamento X. É aqui. E como nós vamos fazer? Vamos fazer assim. Agora, aí trago um grande escritor, que ele, junto com outros, mas que a gente trata muito dele, é o Simon Sinek, que fala: Adoro. comece pelo porquê. Cara, como que você vai fazer? O que você vai fazer se não tiver? Vamos traduzir isso pelo português, né? O propósito. Você já falou do seu propósito aqui várias vezes. Essa pessoa vai continuar sendo tradicional, vai continuar reclamando, vai continuar terceirizando os problemas. Ah, não sou eu, é o outro. Então, o que o Muricy falou? Cara, eu não motivo ninguém. E ele não é psicólogo. E aí eu te respondo, de fato, ninguém motiva ninguém. Isso não existe. E é um dos nossos jargões, né? Quando a pessoa vem contratar a gente, vou fazer uma palestra motivacional, um treinamento aqui. Então não somos nós. O que a gente faz? A gente ativa as pessoas para irem para um caminho. Aí eu faço um briefing com você, com a empresa, ó, para onde que você quer que a gente leve eles? A gente leva ali. Mas de maneira geral, essas pessoas que são, como você fala, mais tradicionais, não fizeram o seu movimento de olhar para o espelho, de ter o autoconhecimento. Você, nossa, Leandro, eu ainda tô vendo o que mais me adequa, tal. É sensacional o seu processo. E aí quando você fala, não sei se eu deveria, tem que falar, né? Aí fazendo relação a outra pessoa, ela não é psicóloga, acho que ela é assistente social, a Brené Brown. Mas você que gosta, dá uma olhada, tá na Netflix. É O Poder da Vulnerabilidade. O poder da vulnerabilidade para qualquer líder. A maior força de um líder hoje é se mostrar vulnerável. Porque aí você engaja, senso de comunidade, não é mais individualista. Então, assim, você também sofre? Porra, eu sofro, bicho. Eu briguei com minha filha. Então, minha filha tá chateada comigo? Pô, eu não vi minha filha porque eu tô viajando, tá chorando porque, puto, com saudade da minha filha. Aí você chora? Eu choro, mano. Entendeu? Então, assim, quando você coloca pra pessoa pra onde que ela tem que ir, direcionar, talvez falte isso. Nossa, mas não vai. Feedback. Planeja o que ela tem que fazer. Vai falando, vai falando. É difícil pra nossa cultura brasileira, sabe? Eu gosto muito de você colocar essas pessoas que têm um comportamento muito tradicional, envolvê-las no processo de verdade. Não, peraí, mas fulano bateu a meta porque é ruim. Ruim? Vamos agora, vai lá você agora sentir como que é esse processo de bater a meta. E muitas pessoas voltam da jornada. Cara, eu não sabia que passava por isso. Então, se você coloca a pessoa também pra sentir, que faz parte do direcionamento, coloca a pessoa pra sentir como que é o jogo, a história muda. Talvez, se ela não encontrou o propósito naquele momento, ela vai encontrar, talvez, quando ela vivenciar. Entendeu? Quem é esse cara? Wolverine. É o Wolverine. Ele foi meu primeiro crush. Oh, caramba, eu sou fã dele. Deixa eu te falar, eu comecei a gostar de ler quando eu tava com a minha mãe, em um lugar aqui em Goiânia, uma banquinha de jornal. Eu vi esse cara lá, pô, não sei o que, minha mãe falou, pô, quero, comprei uma. Aí depois, no outro dia, eu comprei outra. E aí fui comprando a coleção do Wolverine e depois comecei a ler livros e tudo, aí comecei a gostar de leitura. O Wolverine, ele traz aqui uma relação pra nós do fator X, né? Dos X-Men, né? De X-Men, não homem, mas ser humano. Que é o fator X dos mutantes. Para nós, a gente quer elevar e propor para toda e qualquer pessoa, mesmo as tradicionais, que elas podem ser líderes. Ah, mas eu não quero liderar ninguém. Mas você tem que ser líder de você mesmo. Exato. Né? Então, a gente faz essa analogia aqui para a liderança. Para você, o que é o fator principal para uma pessoa ser líder? O que você acredita que esse é o fator X na minha concepção para ser um líder?
ser uma líder? Olha, eu falo que a primeira coisa é conhecer a si mesmo, né? Assim, eu preciso me conhecer, né, as minhas fraquezas, os meus problemas, porque só assim eu vou conseguir evoluir. Porque para se tornar um líder, você tem que estar com alguns processos evolutivos bem, assim, encaminhados, né? Inteligência emocional, para você não sair gritando com todo mundo, chutando as coisas, né? Então, tem que ter essa questão também. Gestão de tempo, se você é uma pessoa muito bagunçada com a sua vida, como que você vai conseguir liderar uma equipe? De você não conseguir não ser apegada demais para conseguir terceirizar também a questão das tarefas, né? De você. É isso, seria conhecer primeiro. Eu preciso me conhecer. Porque às vezes as pessoas estão passando por problemas, por exemplo, no casamento, e isso pode atrapalhar o processo de liderança. Se Total. você não para olhar que você está com problema, como que você vai ter consciência para gerenciar outras pessoas? Show. Sensacional. Você tem uma indicação de algum livro, alguma série? As séries, eu tenho milhões de séries, mas vamos lá, a série assim que eu Fala considero. ali, fala na 2, Thiago. Na 1, na 1. Não, Fala lá pra a nosso série público. que eu acho. Nossa, é difícil falar olhando pra câmera, Oi. mas Tô tampando. a série que eu acho mais fantástica é Suits, que, cara, Perfeito. você quer aprender sobre liderança, negociação, tipo, vendas, autoimagem, posicionamento, todas as habilidades para ser um líder bem-sucedido, para ter uma carreira bem-sucedida seria Suits. Assiste, inclusive pega um caderninho e fica anotando todas as técnicas do Harvard Harvey Specter. Specter, todas as habilidades, porque E você ele sabe que a secretária dele é ruiva, né? total. Porque o Harvey, ele evoluiu com o liderado dele. Sim. Ele passou por um processo evolutivo muito bacana, assim, de Mudou se demais. permitir a identificar que ele poderia ter o apego ali com alguém, que ele tem a fraqueza também, ele tem que compartilhar para as outras pessoas poderem ajudar ele. Foi o que você abordou aqui muito bem. Seria essa série. Agora, livro, tem um livro que eu falo que é muito... Ele é um livro perigoso, mas é um livro que eu falo que se você usar para o bem, vai ser muito bom, que é 48 Leis do Poder. Que eu falo que se você quer aprender como o ser humano se comporta, é perigoso. Se você quer aprender como o ser humano se comporta, você tem que ler esse livro, porque ali mostra o pior e o melhor do ser humano. Então, não tem nada melhor do que você saber prever certos tipos de reações para você saber como você vai se comportar. Porque às vezes você tem alguém te manipulando e você não tá percebendo. E se você conseguir prever isso, você consegue virar o jogo. Até para não ser manipulado pela sua própria equipe. Então é isso. Sensacional. Laura, a gente tá partindo pro final e antes de encerrar, a gente quer deixar para você que, bom, para alguns nós falamos que é amuleto, isso vai depender muito da pessoa que recebe, mas é uma lembrança do fator X, né, Fator aqui X, do nosso do podcast, X-Men. né, que para toda vez que você olhar para essa medalha, você sempre lembrar do fator X, aquilo que vai te fortalecer, que te fortalece na verdade. Fator X, gostei demais. Agora, Obrigada. onde as pessoas te encontram, agora você tem que falar ali pra eles, tá? Agora tem que olhar Os lá. seus endereços, onde elas vão te seguir. Perfeito. Bom, meu Instagram, só jogar. Nossa, meu nome é complicado demais, mas joga Go Inova Cast no Instagram, que é mais fácil. É G-O. GO, né? Go de ir, também de Goiás. Go Inova, de inovação Inova. Cast de podcast. Pronto. Joga no Instagram, lá vai estar lá na biozinho, tem meu perfil lá, só clicar. Dentro do meu perfil tem conexão para tudo quanto é outras mídias sociais que precisar. Então vai encontrar. E é isso mesmo. E lá no meu Instagram tem conteúdo educativo pra caramba, de forma descomplicada, porque eu falo que o mundo já é complicado demais. Se a gente quer evoluir o mundo, se a gente quer trazer melhorias, a gente precisa descomplicar tudo. Então, por isso que eu gosto de descomplicar a inovação e a tecnologia. Adorei. Seu Instagram, onde as pessoas te encontram? Fala Barreto, @Fala Barreto, vai lá e segue. E você, meu amigo? Leandro.vsantos. E se você gostou demais esse conteúdo de hoje, que eu achei sensacional, ela vai ter que voltar outras vezes. Não deu, não dá pra falar tudo. Então, segue a gente aqui. Já dá o seu like. Like de ser morrinho, é só você apertar só um clique. Beleza? Pessoal, muito obrigado, Loriane. Obrigado mais uma vez pelo convite. E já fica pro próximo, Combinado. tá bom? Foi ótimo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Tiagueira.
Valeu demais. Fechou? Um Opa, abraço. opa, Obrigado a todos vocês. Obrigado, valeu Um demais. abraço.